Olá a todos, tudo bem? Tudo. Então hoje eu estou aqui com a minha esposa, um milagre, né? Dois milagres. Nós vamos contar um testemunho e já começa com um aqui. A Eliane Marques, não vou chamar ela de Eliane Marques, vou chamar de Li, né? Ou outro, meu bem, tá bom? E ela vai contar um pouco do testemunho dela, é claro que é um pouco, né? Li, você trabalha com criança, né? Sim, Professora. Eu também trabalho com criança. Nós que estamos em escola, nós vemos muito sofrimento das crianças, não é bastante. verdade? Volta e meia você chega contando algumas histórias aí. E você diz que entende muito desse sofrimento das crianças, né? Sim. Também em algumas situações aqui de casa, por exemplo, um lanche, uma pizza, um passeio, você fala assim para as crianças, ó, na minha época não tinha isso, né? Conta aí pra gente aí, como é que foi a sua infância, né? E até a adolescência aí. Foram duas fases muito difíceis, né? Minha infância, eu tinha uma família desestruturada por causa do meu pai. Ele bebia, ele era muito. Ele não era um pai de família, né? E ele maltratava muita gente dentro de casa. Sim. E na gravidez da minha mãe, ele não queria que eu nascesse. Porque nasceu minha primeira irmã, a Elaine, deficiente, e ele achou que eu também nasceria deficiente. Sim. Tanto que ele pediu para minha mãe abortar e ele fez a minha mãe tomar uma injeção. Certo. Ele pediu por farmacêutico aplicar uma injeção nela. Aí ela tomou, mas aí ela se arrependeu e viu que não abortava. E foi perguntar pro farmacêutico. E ele falou: não, eu não dei a injeção para abortar, eu dei uma injeção para segurar. Graças a Deus, né? Sim, mas isso, depois que eu ouvi essa história, isso me perturbou muito durante a minha infância e adolescência. Sim. Porque eu tive, né, a oportunidade de ser abortada e não fui. E a minha revolta era essa, e estava vivendo um sofrimento muito grande, que era a minha casa, com o meu pai, né? Sim. Ele, vamos dizer assim, vivia entre idas e vindas, né? Muitas, E muita muitas. briga, né? Nossa, muita briga. Era de perder a conta. Não tinha, acho que não tinha um dia de paz. Não tinha um E dia de ele, paz. aí, às vezes ele tava em casa, às vezes eu voltava da escola e ele não tava mais, tinha ido embora. Aí de repente eu acordava de manhã e ele já tava lá de volta. Nossa, quando ele ia embora, os seis seu irmão tava, graças a Deus, né? Mas você que você tem uma distância, né, do seu 6 irmão, né? anos. Tem uma distância de 6 anos, né? 6 Então você anos. já tava mais ciente, né? Sim, Claro, tinha pobreza, essas coisas, né? Muita Mas você também conta uma coisa assim, que ele ganhava bem, né? muito bem. Só que ele não gastava com a casa, né? Não, ele não arrumava a casa. Às vezes, quando ele voltava de alguma briga com a minha mãe, ele arrumava uma coisa ou outra, ia construindo uma coisa ou outra. Ele tinha a minha parte da infância até a morte dele. Eu vi ele que ele tinha muito dinheiro. Todos falavam que ele tinha muito dinheiro. Ele falava que tinha muito dinheiro. Mas, inclusive, ele proibia você de comer, né? Sim, na minha casa sempre teve de tudo, mas a gente não podia comer. Frutas tinha as que você pudesse imaginar de caixa, mas não tinha que estragar, mas ele não deixava comer. Bolachas, refrigerantes. Nossa, deixava Tinha as crianças aguadas, né? aguada. Que pena, né? Bom, aí, nessas idas e vindas, né? Claro, você foi crescendo, Sim, né? Aí revoltada. teve. Revoltada, né? Teve a ida final, né? Sim. Você lembra quantos anos você tinha? 17. E por que. Foi em maio de 97. E você lembra por que ele foi assim? Qual foi o pino d'água? Porque eu estava trabalhando já e desde a minha infância até a minha adolescência, até esse dia, que foi a última vez que ele foi embora, eu fui trabalhar e quando eu voltei ele tinha batido na minha mãe. Aí eu fiquei muito nervosa, aí ele não gostou do que eu reclamei e ele falou que estava indo embora. E aí foi, né? Foi a última vez. Nesse tempo aí você conheceu Jesus ou estava também conhecendo? Desde pequena eu ia para a igreja, quando era pequena para a igreja católica. Aos meus 15 anos eu fiz a primeira visita na igreja Monte Sinai. Certo. E depois, com 19, eu fui na presbiteriana da Vilhonice ali. Ó. Hoje é da Vilhonice, né? Da Vilhonice. E
E você achou que agora minha vida mudou, vai dar tudo certo. Vai virar um mar de rosa. É, né? Eu comecei a frequentar em junho, 19 de junho, quando seu pai, depois de uma semana, perguntou se eu não queria fazer curso para batismo. Aí eu falei, quero. Falei, se vai melhorar com batismo então? Aí quando foi dia 11 de setembro eu me batizei. Mas melhorou, né? Não. Muito não, problema, né? Muito. Tanto que eu fui e voltei para a igreja 2 vezes. Foi, né? Até firmar mesmo, Até né? firmar. Então já dá um conselho aí pros jovens, né? Melhor ir de cara e firmar, né? Com certeza. A melhor coisa é firmar. E não, não sair nunca. E também não ir atrás de pregações falsas que falam que a sua vida vai ser 100%, vai estar tudo bem, né? E eu não ouvi isso na igreja, né? Na presbiteriana, Não ouvi. Essa foi uma ilusão minha mesmo. É, né? Então tá bom, Geralmente nós presbiterianos a gente fala a realidade. Muito bem. Aí ele, depois você, né? Nós, quando o seu pai morreu, a gente namorava, né? Sim. Né? E você teve um reencontro com ele, que foi o encontro final, né? Foi o último, que ele estava internado. Foi em fevereiro. Ele estava internado no sanatorinho na época, né? Itapevi. Aí todo mundo pedindo para mim ir visitar. Eu não queria porque a gente estava brigados. E aí minha tia me ligando, minha mãe pedindo para mim ir, que eu tinha que ver, e eu não queria. Aí até que um dia eu decidi ir, tava marcado eu num domingo de manhã, não me lembro bem, a minha irmã domingo à noite e meu irmão na segunda, porque eu tenho uma irmã fora do casamento, meu pai teve uma filha fora do casamento. E aí, quando eu fui visitar, conversei com ele, senti muita dó, mas eu não estava preparada para perdoar. Mas conversei com ele, pedi perdão, falei que ele estava perdoado. Tenho certeza que ele me ouviu pela reação que ele teve lá. Ele estava em coma já nas últimas, né? O enfermeiro falou para mim, você pode falar o que quiser que ele não vai te ouvir. Mas na hora que eu falei pai, ele pulou na maca. Nossa. E como é que estava a situação física dele? Sem volta. Ele era um homem bonito, gordo, forte, né? Forte. E ele morreu... Sem as 2 pernas, quase nenhum órgão, por causa que ele teve diabetes. Morreu magrelo, né? Seco, estava muito magro, sem as pernas, sem os rins, cego, sem o baço, com problema no coração. Sim. Bom, como você falou, você não estava preparado para perdoar. Não. Mesmo assim, você pediu... Eu fui só cumprir um ritual, vamos dizer assim. Certo. Mas, depois de um tempo, né? Não sei quanto tempo, mas foram... Também não me lembro. Mas Deus foi trabalhando. E uma vez, numa vigília que teve aqui em casa, o pastor Salatiel falou, Deus hoje está restaurando uma fenda que tem entre você e seu pai. E realmente, hoje eu falo do meu pai sem mágoa, sem tristeza. Acredito que ele teve uma infância difícil. Devia ter algum problema psicológico também, para ser tão... E até espiritual, né? Até muito espiritual também. Sim. E acredito nisso, e hoje eu até falo dele e chamo ele de papai, né? Sim, aqui nas brincadeiras. E todo mundo diz que eu pareço muito com ele fisicamente, né? Sim. E aí, então, depois teve essa restauração no seu coração, né? Porque... Depois do meu pai já falecido, há alguns anos já. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então hoje você vê com outra perspectiva, né? Sim. Você entende que Deus que te protegeu desde a infância, desde antes de nascer. Então, a minha infância, a minha adolescência foi mais crítica em relação à minha conversa com Deus. Eu conversava com ele, mas era tipo uma briga, sabe? Sim. Eu questionando muito porque tudo aquilo, porque todo aquele sofrimento. Mas Deus também restaurou isso. E eu sinto o amor dele pela minha vida, que ele me guardou desde o útero da minha mãe até hoje. Agora, quando me pergunta até final de semana, conversando com a dona Márcia, eu falei, eu não sinto saudade da infância e da adolescência. A minha vida, a fase da minha vida melhor é agora, depois dos 40. Graças a Deus, né? Com Jesus, Sim, né? Com certeza. Agora, sim, para as famílias e principalmente para as crianças e adolescentes, muitas vezes os adolescentes entram no período de
revolta, até depressão, né? Sim. Qual a mensagem que você pode dar para eles aí? É se firmar com Jesus. Estar sempre acreditando que Deus é o Pai amoroso que quer sempre o melhor para eles. E não desistir nunca, nunca. Converse com Deus, ore, leia a Bíblia, frequente uma igreja, se aproxime do Senhor e tudo vai ser restaurado na sua vida. Amém. Isso foi um pouquinho do testemunho dali, né? Quem sabe um dia ela aparece também no podcast, lá diretamente. Mas obrigado, tá? Nada. Para as pessoas que vão acompanhar aí. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Deus abençoe você. Amém.